Nossa, mas um dia, tá bem? Amém. Glória a Deus. Desde já peço que vocês abram sua Bíblia em Mateus, capítulo 25. Evangelho de Jesus, Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1. Vamos falar sobre uma parábola que Jesus usou aqui no discípulos, uma parábola já bem conhecida, uma parábola que Deus e todo mundo já conhece essa parábola, já leu, já ouviu, e vai mais vezes dela. Ela é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Acompanhe comigo a leitura, Mateus capítulo 25, verso 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas, dependendo da tradução de Douglas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite do cibo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite ouviu um grito: eis que o noivo vem, sai-te ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos caminhões estão se apagando. Mas as prudentes responderam: e, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma parábola de fato muito conhecida, e essa parábola ela está inserida dentro do contexto chamado, é muito conhecido como o Sermão Sagolano ou o Sermão do Monte das Oliveiras, que foi o último sermão público que Jesus fez para os seus discípulos antes da sua morte. Conhecido como Sermão Sagolano ou o Sermão do Monte das Oliveiras. E esse sermão ele está indício lá no capítulo 24, quando Jesus lança uma profecia sobre o templo de Jerusalém, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Aí os discípulos faz 3 perguntas para Jesus, dizendo: Senhor, quando se acontecerá essas coisas? E quais os sinais da tua vida? E quais os sinais do fim dos tempos? E até o versículo 35 do capítulo 24, Jesus vai falar sobre sinais. Guerras, pestes, tribulações, e aí fala da manifestação gloriosa do Filho do Homem. E tiveram fogo sinais. Até o verso 35, Jesus vai falar de sinais. E a partir do verso 36, Jesus vai mudar o fogo da sua mensagem. Antes ele falava de sinais, mas agora ele vai falar como viver. Enquanto o Filho do Homem não volta. Agora que vocês conhecem os sinais, vocês precisam saber como vocês devem se comportar enquanto vocês esperam a vida do Filho do Homem. Enquanto vocês esperam a segunda vida do Cristo. Então, do verso 26 até o capítulo 25, Jesus vai contar com outras histórias, vai contar com as parábolas, e dentre elas está as histórias que vai falar sobre Noé,
sobre os 10 talentos, vai falar sobre a parábola das virgens, do servo mau e o servo fiel, vai falar sobre duas mulheres morrendo, boi e o e a outra foi levada. Vai falar sobre o ladrão que chega de surpresa. Só que todas essas histórias, todas essas parábolas, elas têm muito ensinamento. Elas têm algo em comum, que o que é? É de estar preparados e vigilantes. Você está dizendo que você não sabe quando o lado vem vir, você não sabe quando você vai ser levado, onde vai ser deixado. Você não sabe quando o Senhor vier prestar contas com os servos, quando o Senhor, os talentos, vier prestar contas com você. Você não sabe quando o sonho vai voltar. Estejam preparados e estejam vigilantes. Todas as mensagens vai falar sobre vigilância, sobre algo preparado, sobre esperar a segunda vida do Filho do Homem. Então, eu quero deixar uma pergunta para você, você está preparado? Meu Deus. Diante de tantas histórias, tantas parábolas que Jesus conta para decorrer nesses 2 capítulos sobre preparação, sobre estar vigilante. A pergunta que não quer calar, a pergunta inevitável deixou hoje é: você está preparado para a vida do noivo? Deus. Porque o noivo virá para levar a sua noiva. Mas só vai entrar nessa grande festa aqueles que estiverem preparados. E o texto vai dizer que havia aqui 10 virgens. Havia 10 mulheres, 10 virgens, que são as damas de honra da noiva. Só que o que me intriga, o que me chama a atenção, não é a diferença entre elas, e pelo contrário, é a semelhança entre elas. O que me chamou a atenção é que elas são exatamente iguais. Todas as 10 que estavam esperando o noivo, todas as 10 tinham uma lamparina, todas as 10 tinham o mesmo propósito, estavam esperando a mesma pessoa. E todas elas dormiram. Deus. Pode ser que não foram só 5 dormidos, foram todas as 10 dormiram. Então todas, externamente, aparentemente, eram iguais, exceto muito detalhe. O texto vai dizer que 5 delas eram prudentes. E a palavra grega para prudentes, ela tem a ideia, ela traz a ideia de pensar adiante. E 5 delas eram sensatas. E a palavra grega, ela tem a ideia de sem previsão. Então 5 eram prudentes, 5 pensavam adiante, 5 eram levar em consideração que o noivo poderia atrasar, e que o noivo poderia demorar demais. Então Deus vai ter que ser prudente, além da tua lamparina, ela também trouxeram reserva. E nunca vasilha. Ele vai dizer que ela trouxeram azeite de reserva numa vasilha. E as insensatas, elas não trouxeram reserva. Elas não consideraram que o noivo poderia passar. Elas não consideraram que o noivo poderia chegar muito tarde da noite. E o interessante é que Jesus vai contar essa parábola, que é de um fato muito comum que acontecia no meio de milagre, que é o casamento. Ele vai contar uma parábola que ele não inventou essa história. Ele não inventou esse modelo de casamento, era algo real que acontecia no meio deles. Como é que acontecia esse casamento? Ele tinha pelo menos 3 etapas. A primeira etapa era o noivado, aonde os casais noivavam e na cultura judaica, quando eles noivavam, eles já eram considerados marido e mulher, que eram considerados casal. Porém, eles não viviam juntos e nem tinham relações. Aí entrava a privilegiada, aonde o noivo saía para preparar uma casa, geralmente não seria com o pai. Aí a gente consegue entender o que Jesus falou lá em João capítulo 14.
a casa de meu pai para minhas moradas. Eu irei preparar um lugar. Jesus tinha igreja também no casamento judaico aí. Então, o noivo saía para preparar o terreno, como geralmente o terreno do pai. Aí, só que isso levava meses, ou até um ano. Um pouco mais, um pouco menos, mas em torno de um ano. E quando ele terminar, pois de preparar essa casa, preparar esse encontro, ninguém sabia a hora que ele ia terminar, na hora que ele ia retornar para buscar o noivo. Quando ele terminasse, chegava a terceira etapa, mas onde ele ia buscar a noiva. Ia com o Nede, com ele, e ele ia ver a noiva buscar. Quando ele chegava lá, tinha as damas de honra da noiva, ela se juntava ao beijo e acompanhava o casal até a casa. Se fechava a porta e comemoravam as festas todas. Então Jesus então inventou essa história. Era algo real. Era algo que de fato acontecia aqui. Aleluia. Aí agora o texto vai dizer que existia dois grupos de pessoas aqui nas nudez. Aquelas que pensavam adiante e as insensatas, aquelas que não prefiram a esse demônio, que não consideraram que o noivo poderia atrasar. Então aqui vai trazer uma grande lição para a minha e a sua vida. E nós precisamos saber qual o grupo nós pertencemos aqui, se é o grupo das prudentes ou se é o grupo das insensatas. Se é algum daqueles que tem azeite, aquele que pensar adiante, aquele que tem fé suficiente para liberar, mesmo que demore. Ou se você tem um grupo imediato, aqueles que levaram azeite suficiente para uma vida rápida, aqueles que têm azeite suficiente para que o noivo volte rapidamente, não considerando que ele podia se demorar. E tem dois grupos aqui. É um que vive no imediatismo, que é a coisa para ontem. É um grupo que quando vai orar e Deus demorar um ano para responder, o azeite acaba. Meu Deus. É aquele que vai pedir para louvar a Deus demorar 2 meses, tudo bem, mas é o suficiente para esperar a resposta. Meu Deus. Nós temos que ter reserva, nós temos que ter azeite suficiente para esperar uma resposta de Deus, mesmo que seja longa. Porque se nós olhar para a vida de Abraão era uma pessoa que tinha mais azeite na vida que já vinha nessa terra. Demorou anos e anos para receber as duas promessas. E nem junto com todas as promessas. E falei que não conseguiu do povo. Meu Deus. Isso de alguém foi pendecente dessa noite. É do grupo que nem azeite para esperar, mesmo que seja uma longa período para ter uma morte, ou daqueles que às vezes não trabalham. E se demorar, fazer acaba, a fé não fornece, é uma liberdade, fecha a vez. Então até quando dura seu azeite? Até quando dura os nossos pés? Até quando dura a sua comunhão com Deus? Até que ponto você consegue chegar com o azeite que você tem aí em você agora? Só que agora o texto vai trazer uma informação muito importante. Ele vai dizer que todas dormiram. É verdade. Vai dizer que estação de noiva. Todas elas cochilaram e dormiram. O noivo nadou. Tá falando que está dando o noivo. Ele demorou mais do que o normal. Ele demorou mais do que era previsto. Ele demorou mais do que era comum se demorar. Aí ele vai dizer que todas essas dúvidas, não só do cessado do prudente, mas todas as ideias. Meu Deus. Então nós precisamos desmistificar os fórmulas, porque o fórmula aqui não é pecado.
O sono aqui não é a moçazinha da fé. Não é o abandono a mulher Cristo. Não, o sono não é nada disso. O sono foi incluído aqui por causa dessa louca demora. Ninguém espera uma longa, mas aqui a vida continua. O cotidiano continua. Glória. Assim muda a nossa vida. Nós continuamos a partir da vida de Cristo. Até hoje, só que a nossa vida ela continua. O sono aqui, ela não é espera. É só para mostrar que a inveja é longa. E elas não viram. Por causa do dia a dia. Meu Deus. Nós temos empregos, alguns têm filhos, tá, tem que levar para a escola, tem que fazer aquilo. Tem casa para administrar. Tem muitos afazeres, muitas responsabilidades. E isso não é pecado. Nada disso está errado. Sabe onde é que está o problema? É quando a gente deixa a rotina substituir o nosso preparo. Quando a gente permite que a rotina do dia a dia substitua a minha vigilância. Meu Deus. Então não tem nada de errado você ter suas responsabilidades. Não tem nada de errado em você ter seus afazeres no seu dia a dia, a sua rotina. Mas a partir do momento que a sua rotina vira prioridade, aí o noivo vai chegar de surpresa e você vai encontrar sem azeite. Meu Deus. Que a gente precisa colocar algo aqui é que quando o noivo chegou, as incesságuas não ficaram sem azeite. Muito pelo contrário, elas já estavam sem azeite antes do noivo chegar. É verdade. O azeite não acabou quando o noivo chegou. O azeite não acabou quando elas foram surpreendidas. O azeite já tinha se acabado antes do noivo chegar. Antes da crise chegar, o azeite já tinha se acabado. Meu Deus. Antes da crise acabar. É verdade. Não é a crise que vai mostrar o tamanho da sua fé. Não é a tribulação que vai decidir se você tem fé para superá-la. A tribulação, as crises, as dificuldades só revelam aquilo que está oculto. Se você ficou sem azeite por causa da crise, você já estava sem azeite antes. A crise só revelou isso. Meu Deus. Ela só trouxe a quando de você no dia. Verdade. A crise só trouxe a quando que você já não tinha antes. Mas ela não tinha. Porque não fiou. Porque você não se preparou o suficiente. Porque você não tem reservas. A sua fé é para coisas imediatas. Meu Deus A santo. sua fé é não suporta poucos períodos. É para coisas imediatas. É para já, é para agora. É para ontem. Deus te poderoso. Aleluia. Então, a perseguição, ela não nos afasta de Deus. A perseguição não esgola seu azeite. A perseguição não destrói a sua fé. Meu Deus. Sabe, as lutas, as perseguições, as tribulações, as dificuldades, se aproximam de Deus. Ela fortalece a nossa fé. Ela nos torna mais íntimos de Deus. E a tua fé resultou, ela já havia se tornado muito antes da crise chegar. É verdade. Quando a crise chegou, ela só revelou que ela tinha se acabado. Quando a saúde acabou, na unice, ela só revelou isso. Ela só trouxe a moeda. É verdade. É tempo. Agora, à meia-noite, o texto vai dizer que à meia-noite houve um grito. Aleluia. E à meia-noite houve um grito. Eis que o outro vem. Saiam ao encontro. Aí a humana, as insensatas, as prudentes, elas despertam os seus sonhos, elas saem da sua rotina, elas saem dos seus afazeres, elas saem das suas responsabilidades
Vamos preparar as coisas na farinha, não deveriam preparar os campeões. Então, aquelas virgens levantaram e prepararam os campeões. Foram preparar a sua fé, foram preparar a sua comunhão, foram preparar a busca, foram preparar a sua fé. Só que 5 delas já não tinham mais azeite. Verdade. Aí o Deus vai trazer algo tremendo. Ela vai dizer, e a descendentes disseram os prudentes, dai uso do vosso azeite, porque os nossos campeões estão se apagando. O noivo está vivo, o noivo está quase chegando, só que os campeões delas estão apagando. A festa está sendo enfurecendo, a intimidade está se acabando, a música, aquele povo que ardia em seu coração para buscar a presença, está se apagando. Os lampiões estão se apagando. Aí ela vem, prepara o azeite da prudência. Só que ela diz, não, para que nem eu e nem você fique sem. Sabe o que ele vai estar para mim? Vai estar para vocês? É que tem muita gente que está vivendo da fé dos outros. Meu Deus. Tem muita gente que vive da oração quase todo o final do mundo. Tem muita gente que vive da fé do cômodo, que vive da busca do marido, que vive da busca da esposa, que vive do avivamento da igreja. Mas em casa, não busca, em casa, não ora, em casa, não tem avivamento, o coração não arde, não há busca, não há intimidade, não há presença, porque vive da fé dos outros. Meu Deus. Em casa não ora, mas na igreja tem a oração do pastor. Não tem fé, mas acho que vocês não usam da fé do cômodo. Tem muita gente vivendo da fé dos outros. Então, as insensatas, ela vem enfrentar mas ele fala, não, porque o que eu tenho é intransferível. Eu não posso ter comunhão por você. Eu não posso ter fé por você. Eu não posso buscar a presença de Deus por você. É pessoal. Cada um tem que ser a sua intimidade com Deus. Cada um tem que buscar a presença de Deus. Cada um tem que ter a sua fé. Cada um tem que ter a intimidade. Tem que estar a presença. Tem que estar aos pés. Eu não posso fazer ele me concede. Agora não. Para que não, para que nem eu nem você tudo se tem azeite. É intransferível, é pessoal. Aí ela vai falar, antes vai até os que vende, vai lá comprar. Aí elas saíram para comprar. Quando elas saíram para comprar, um noivo chega. Deus Santo Poderoso. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que acham de quando se preparar de última hora. Não. Depois eu uso, depois eu converto, depois eu mudo, depois eu paro, depois eu faço diferente, depois eu busco mais a presença, depois eu leio, depois eu oro. Aí quando o anjo chega, aí vai lá comprar, mas é tarde demais. Vai lá buscar a presença, mas é tarde demais. Porque quem já leu as escrituras vai ver, vai em Apocalipse, vai ter o tempo das escrituras, já não vai ter mais efeito. Deus Poderoso. E as escrituras, ela vai se tornar inútil. Ela não vai poder salvar mais com ninguém. Porque depois que as portas se mexem, acabou. Vai ter um momento que as escrituras não vai ter mais poder. Vai se tornar um livro comum como qualquer outro. É verdade. Isso. Só aproveite para trazer uma reserva agora. Então, qual grupo nós pertencemos nessa noite? É um grupo que tem a sua reserva, mas aquele grupo que tem viver importado no outro, viver da fé do outro, viver da comunhão do outro, que é só da glória dele, aleluia, não tem aquele avivamento, aquele fogo dentro da igreja, sente a presença só dentro da igreja, mas não fica a presença em casa,
não busca presença no trabalho, não busca presença na escola, não busca presença em lugar nenhum, só dentro da igreja. E se houver avivamento. Meu Deus. Ficou naquele tumulto mais calmo. É a mesma coisa que tá em casa. Não consegue. Não tem a capacidade suficiente na sua vida. Então tem a sensibilidade de sentir o Espírito Santo desde o momento mais calmo da nossa vida. Sabe quem é as virgens daqui deste igreja? Sabe quem são as virgens aqui deste igreja? Não é a igreja. Porque o texto vai dizer que havia prudentes e havia insensatos. É verdade. A igreja escolhida de Cristo, aquelas que buscam, não há insensatas. Quem são as virgens aqui? São todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E quem professa a fé em Jesus Cristo? Os católicos professam? Sim. Os espíritas professam a fé em Jesus Cristo? Sim. Os povos professam? Sim. Os protestantes professam? Também. Os pentecostais, todos aqueles que creem em Jesus professam a fé em Jesus. Mas nem todos eles cumprem. É verdade. Por isso que tem que dizer que havia os 5 prudentes e havia os 5 insensatas. E as 10 eram virgens. As 10 professavam a fé. As 10 criam no Cristo. É Deus. Mas nem todos estavam preparados. Nem todos estavam prontos para a volta do noivo. Quando o noivo vier, aqueles que professam a fé, mas não buscaram de verdade a tua presença, vão ficar de fora. Deus poderoso. Vão ficar de fora. Não haverá mais tempo para se preparar. Não haverá mais tempo para buscar. Não haverá mais tempo para se consagrar. Não haverá mais tempo para mudança, para arrependimento. Não haverá mais tempo. Então hoje é o dia de buscar. Hoje é dia de preparar a sua reserva. Hoje é dia de fortalecer a nossa fé. Glória a Deus. Para o que está dando noivo, nenhum de nós venha ser surpreendido sem azeite. Então, a palavra grega para prudente traz uma ideia de pensar adiante. A sua fé não pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se Jesus demorar mais 10, 15 anos para voltar, não se tem azeite até lá. O azeite tem que durar 20, 25 anos. Deus. Se nós devemos lembrar também, pensar adiante. Porque assim como está o dono, Jesus também pode demorar. Ele vai ser, não sabendo da hora, não sabendo do dia. Então ele vai voltar. A única coisa que nós temos a certeza é que ele vai voltar. É verdade. Deus. Olha. Não sabemos quando, mas sabemos que vai. Ele não tem a certeza de quando, mas ele não tem a certeza que vai. Ele prometeu. E você pode vasculhar de Gênesis a Apocalipse de quantas promessas que Deus fez e que não tenha cumprido. Todas as promessas que ele fez, ele cumpriu. E não vai ser agora que ele vai deixar de cumprir. Ele falou que vai voltar. Vai voltar. É verdade. Glória a Deus. Então precisamos estar constantemente vigilantes. Maravilha. Constantemente preparados. Quando as 10 insensatas voltam com o azeite, reserva
que é encontrado tardiamente, a porta já havia sido fechada. Voltei a dizer, depois de ela beber as outras vídeos, dizendo, Senhor, Senhor, abre para nós. E a resposta que ela recebe é a seguinte: mas ele respondeu e disse, em verdade eu digo, eu não vos conheço. Meu Deus. Deus, É Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, a gente vai encontrar algo semelhante, onde Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. nós vamos encontrar algo semelhante, aonde Jesus vai falar assim, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós temos usado mortos, em teu nome temos realizado milagres, em teu nome temos feito muitas maravilhas. E quando a resposta que eles ouviram, aguardai de mim, vós que praticarem a iniquidade, porque eu não vos conheço. Deus. E a palavra não vos conhece quer dizer nunca tive intimidade com vocês. Glória a Deus. E aqui, nessa parábola, ela tem a mesma ideia. Eu não tenho intimidade com você. Meu Deus. Meu Deus. Porque quando nós nos voltou, quando entre a noite já tinha acabado antes, quando nós voltou. Ou seja, elas nunca tiveram intimidade em Pedro. A intimidade dela não acabava quando o noivo voltou. Acabaram antes do noivo voltar. Quando elas voltaram, buscando a presença, trouxeram seu azeite de reserva, tentaram ganhar intimidade, mas já era tarde demais. Bateram na porta, Senhor, Senhor, abre para nós. Falaram, eu não conheço vocês. Vocês estiveram comigo. Tiveram tempo do que o noivo tardou. Ele demorou. Então tiveram muito tempo para se preparar. E o noivo continuou tardando até o dia de hoje. Não, Pedro vai dizer que essa demora não é porque ele está tardando. E pelo contrário, Pedro ele vai dizer que essa demora é, na verdade, paciência, para que muitos ainda possam se converter, para que muitos ainda possam buscar, para que muitos ainda possam ter intimidade, para que muitos ainda possam aumentar a sua fé. É, meu Deus. É o Obrigado. que Pedro disse. Então, o noivo está demorando até hoje, É. porque ele quer muito se salvar. Quer muito busca de intimidade. Mas quando ele finalmente voltar, aí já não adianta dizer Senhor, Senhor, abre para nós, Senhor, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor, Senhor, eu nasci em peso evangélico, eu nasci em peso cristão, eu desde a minha mocidade eu andei na igreja, louvava, pregava, a Deus dizer aquilo, mas você nunca teve uma intimidade real com ele. Aí ele vai dizer, onde vos conheci. Eu nunca tive intimidade com vocês. Meu Deus. Meu Deus. Eterno e santo. Tá a pergunta agora que eu vou fazer para vocês hoje. A lamparina ainda está acesa? Ou ela já se apagou? Como está a sua fé hoje? É, Deus. Como é que está a sua comunhão hoje? Como é que está a intensidade da sua busca hoje? Como é que está a leitura? Como é que está a oração? Com que frequência você se consagra? Como é que está o seu comportamento diante do noivo hoje? Ele está voltando. Em breve o noivo vem. Isso traz na memória do que Paulo vai dizer em Romanos, que a vida do noivo está mais próxima do que quando cremos. Então a cada dia que passa está mais perto.
Então não deixe para a última hora. Porque vocês viram que de última hora não funciona. De última hora não dá certo. Então, hoje, a porta ainda continua aberta. A porta ainda não se fechou. Aproveite a oportunidade para trazer reservas. Aproveite a oportunidade para buscar intimidade. Aproveite a oportunidade para buscar o exército. Aproveite a oportunidade para fazer o seu coração arder novamente. Glórias a Deus. Não espere a meia-noite quando ouvir o grito, eis que o noivo vem. Vai ao encontro. Quem não tem azeite não pode ir ao encontro. Eu tenho. Quem não tem reserva não pode ir ao encontro. Não viva na fé dele. Não seja encosto na vida de ninguém. Porque a fé do seu marido, a fé da tua esposa, não tem o poder de salvar você. Meu Deus. Você não vai mostrar uma imagem no pé de ninguém. Isso é verdade. Será que você está preparado? Você está pronto para a vida? Você está pronto para o grande dia que o noivo vai voltar para buscar sua noiva e levar para a casa que ele preparou? Na casa de seu pai? Então hoje é dia de trazer respostas. Hoje é dia de renovar a fé. Hoje é dia de buscar a presença. Hoje é dia de querer intimidade com Ele. Amém? Então que essa palavra ela possa penetrar o coração de cada um que está aqui. Que hoje nós possamos ser diferentes. Nós possamos voltar à presença de Deus. Que hoje nós possamos voltar a ter intimidade do mesmo quarto. Quando ninguém está olhando, não somente na igreja, mas também no nosso bar, no nosso trabalho. Que hoje possa ser dia de mudanças. Porque a porta não está aberta. Amém? Então, agradeço a minha dica, a oportunidade. Em nome de Jesus.